E se eu lhes dissesse que dragões, ciclopes e até unicórnios não são pura ficção? E se por trás de cada lenda ancestral houvesse um animal real, uma doença rara ou apenas uma coincidência muito peculiar? Hoje, não vamos contar contos de fadas. Vamos mergulhar no mundo das teorias científicas que explicam a origem das criaturas míticas mais famosas. Preparem-se, porque algumas explicações irão surpreendê-los mais do que as próprias lendas. Os nossos antepassados viviam num mundo repleto de mistérios. Encontravam ossos gigantes, viam criaturas estranhas ao crepúsculo e tentavam explicar o inexplicável. A sua imaginação, misturada com observações reais, deu origem aos monstros que hoje conhecemos. Então, vamos separar os factos da ficção. Para começar, falemos do rei de todas as criaturas míticas, o dragão. Criaturas colossais, aladas e que expelem fogo, são conhecidos em todos os cantos do planeta, da China à Europa. Mas de onde terá surgido essa imagem? Os cientistas têm uma teoria bastante convincente. Imagine um fazendeiro da antiguidade arando seu campo. De repente, o seu arado se choca com algo enorme e duro. Ele começa a cavar e encontra ossos gigantes e curvos, que parecem costelas de alguma criatura inacreditável, ou um crânio imenso com dentes do tamanho de punhais. O que ele poderia ter pensado? Ele nunca tinha visto nada parecido. Naturalmente, ele concluiu que eram os restos de um monstro gigante. Hoje, sabemos que eram ossos de dinossauros. Mas milhares de anos atrás, a paleontologia não existia. Assim, vértebras gigantes transformaram-se na cauda de um dragão, e costelas enormes na sua caixa torácica. E a imaginação humana acrescentava as escamas, as asas e, claro, a capacidade de expelir fogo. Portanto, no fundo, as lendas sobre dragões são a primeira e ingênua tentativa da humanidade de estudar a paleontologia. E os grifos, criaturas com corpo de leão, mas com cabeça e asas de águia. Essa lenda também deve ter nascido de ossos. Cientistas sugerem que o mito dos grifos teve origem entre os antigos nômades citas. Essas pessoas extraíam ouro nas montanhas Altai, na fronteira com o deserto de Gobi. E foi exatamente em Gobi que eles encontravam, em grandes quantidades, esqueletos de dinossauros que hoje conhecemos como Protoceratops. Agora, observem atentamente a sua reconstrução. O Protoceratops tinha um bico poderoso, muito parecido com o de uma águia. Tinha 4 patas e um corpo que facilmente poderia ser confundido com o de um leão. E o colar ósseo no pescoço, o homem antigo poderia facilmente imaginá-lo como base para asas poderosas. Mas o mais interessante é que os Protoceratops frequentemente morriam protegendo suas ninhadas de ovos. E foi assim que os citas, em busca de ouro, encontravam esses esqueletos perto de ninhos fossilizados. Foi assim que nasceu a lenda dos grifos, guardiões ferozes, protegendo tesouros incalculáveis. Agora, mudemos de cenário. Vamos para as ilhas ensolaradas do Mediterrâneo, direto para as páginas da Odisseia de Homero. É lá que nos deparamos com os ciclopes, gigantes temíveis e de um só olho. Essa lenda parece tão fantástica que é difícil de acreditar. Mas mesmo aqui, a ciência oferece uma explicação surpreendentemente simples e lógica. E de novo, a chave está nos fósseis. Nas ilhas de Creta, Sicília e Malta, paleontólogos encontram inúmeros crânios de elefantes anões extintos. Agora, imagine um grego antigo que se depara com um crânio desses. É enorme, muito maior que uma cabeça humana. Mas o mais impressionante, bem no centro desse crânio, há uma única cavidade grande e redonda. O homem antigo, desconhecendo a anatomia dos elefantes, não tinha como saber que aquela era a abertura nasal onde a tromba se ligava. Para ele, era óbvio. Diante de si, tinha o crânio de um gigante com uma única órbita ocular. Já as verdadeiras órbitas oculares do elefante, localizadas nas laterais, são bem menores e não se destacam tanto. Assim, o simples desconhecimento da anatomia
e uma imaginação fértil transformaram um crânio de elefante pré-histórico na cabeça de um monstro mítico, passando para algo que parece ser o oposto total dos ciclopes brutais. Vamos agora falar sobre a mais graciosa e mágica das criaturas, o unicórnio. A imagem de um cavalo branco como a neve, com um chifre espiralado na testa, parece saída de um puro conto de fadas. No entanto, até mesmo esta lenda tem um protótipo bem real, ainda que não tão gracioso. E, mais uma vez, a paleontologia vem em nosso auxílio. Conheçam o elasmotério, também conhecido como o unicórnio siberiano. Era um rinoceronte gigante extinto, que habitava as estepes da Eurásia. E ao contrário dos seus parentes modernos, ele possuía um único, mas imenso chifre, com até 2 metros de comprimento, que crescia diretamente da testa, e não do nariz. Conseguem imaginar essa cena? Um animal enorme coberto de pelos, do tamanho de um elefante, com um chifre gigantesco na testa. Os nossos antepassados distantes bem podem ter encontrado os últimos elasmotérios. E as histórias sobre este poderoso animal, passadas de boca em boca, com o tempo, foram enriquecidas com detalhes, transformando-se na lenda do belo e esquivo unicórnio. A imagem da besta feroz deu lugar a um símbolo de pureza, mas o detalhe principal, um único chifre na testa, permaneceu inalterado. Agora, vamos mergulhar nas águas frias e escuras do Atlântico Norte, onde, segundo as lendas, reside o terror de todos os marinheiros, o Kraken. As histórias descreviam-no como um monstro do tamanho de uma ilha flutuante, capaz de arrastar um navio inteiro para o fundo, simplesmente envolvendo-o com os seus tentáculos gigantes. Parece pura ficção, não é? No entanto, este é um daqueles raros casos em que a realidade se revelou quase tão impressionante. A origem dessas histórias de gelar o sangue foi, quase certamente, as lulas gigantes e colossais. Estas criaturas não são um mito. Elas realmente existem, habitam em grandes profundidades e podem atingir 18 metros de comprimento, o equivalente à altura de um prédio de 6 andares. Imagine um marinheiro do século XVIII. Ele raramente via estas criaturas, mas um dia, depois de uma tempestade, o mar dá à costa uma carcaça enorme e semidecomposta, com um olho do tamanho de um prato. Ou, durante a navegação, ele vê um tentáculo gigante erguer-se da água, mais grosso que o mastro do seu navio. Naturalmente, a sua imaginação fazia o resto. Assim, o Kraken não é um mito completo. É, antes, um retrato muito exagerado, mas baseado em encontros reais, de um dos habitantes mais misteriosos e maiores do nosso planeta. O Kraken não era o único monstro a aterrorizar os marinheiros. Então, vamos continuar explorando as profundezas do oceano. Serpentes marinhas gigantes eram mencionadas com igual frequência nos diários de bordo e mapas antigos. Testemunhas oculares as descreviam como criaturas incrivelmente longas, contorcendo-se na superfície da água e capazes de engolir um homem inteiro. Mais uma vez, os cientistas têm um candidato bastante plausível para esse papel. E não se trata de uma criatura mítica, mas sim de um peixe bem real. Conheça o regaleco, também chamado de peixe-remo. É o peixe ósseo mais longo do mundo, com um corpo que pode atingir até 11 metros de comprimento. Apesar disso, é muito fino e achatado, como uma fita, e possui uma coloração prateada. Imagine um peixe assim, doente ou morrendo, vindo à tona. Ele se contorce nas ondas, e sua longa barbatana dorsal vermelha pode facilmente ser confundida com uma crista ou uma juba. De longe, um marinheiro avista um corpo longo, brilhante e semelhante a uma serpente, movendo-se na água. É claro que ele o tomará por uma serpente marinha. Embora o regaleco seja inofensivo e viva em grandes profundidades, suas raras aparições na superfície, muito provavelmente, deram origem a centenas de histórias sobre monstros marinhos. Pois bem, já que estamos a falar de lendas marinhas, não podemos deixar de lado as sereias. Belas donzelas com caudas de peixe,
que com o seu canto atraíam os marinheiros para a perdição. O que poderia haver de mais fantástico, à primeira vista? Mas mesmo aqui, há uma explicação bem mais pé no chão e até um pouco divertida. Imagine-se no lugar de um marinheiro do século XV. Está há meses no mar. À sua volta, apenas água salgada, um sol escaldante e os mesmos rostos masculinos. Sente saudades de casa e das mulheres. E um dia, ao pôr do sol, vê uma criatura emergir da água perto de rochas distantes. Ela nada lenta e graciosamente, mantém a cabeça acima da água e, por vezes, até abraça um filhote ao peito, quase como uma mãe humana. À distância, a sua silhueta pode parecer feminina. A sua imaginação começa a voar. Vê longos cabelos, ouve um canto maravilhoso. Mas, na verdade, o mais provável é que esteja a olhar para um peixe-boi ou um dugongo. Estes grandes mamíferos marinhos, também conhecidos como vacas marinhas, podem de facto ser confundidos com um ser humano à distância. Assim, a lenda das sereias é, provavelmente, o resultado do cansaço, da longa abstinência e da muito fraca visão dos marinheiros. Voltemos à terra firme e subamos bem alto nas montanhas, às florestas nevadas dos Himalaias e da América do Norte. É lá que, segundo as lendas, habitam hominídeos esquivos, o Yeti, ou Homem das Neves, e o seu primo americano, o Bigfoot. Criaturas gigantescas, cobertas de pelo e semelhantes a humanos, que se escondem das pessoas. Ao contrário de muitos outros mitos, a crença nestes seres mantém-se viva até hoje. Mas o que diz a ciência? Uma das teorias mais intrigantes liga estas lendas aos gigantopitecos. Trata-se de um gênero de macacos gigantes extintos, que viveram na Ásia há centenas de milhares de anos. Tinham quase 3 metros de altura e pesavam mais de meia tonelada. Oficialmente, são considerados extintos. Mas, e se uma pequena população relictual conseguiu sobreviver em áreas remotas e de difícil acesso? Imaginem um encontro de um homem primitivo com um gigante assim. Isso, sem dúvida, teria deixado uma marca indelével na memória coletiva. Claro que não há provas diretas da existência do Yeti. No entanto, a hipótese de gigantopitecos sobreviventes é um enigma científico fascinante que explica por que as descrições do Homem das Neves são tão semelhantes em diferentes culturas. E agora, vamos descer das montanhas para as profundas cavernas e subterrâneos, ao mundo dos anões e dos goblins. No folclore de muitos povos, são criaturas de baixa estatura, atarracadas, mineiros e ferreiros habilidosos, que vivem debaixo da terra e não gostam dos humanos. Parece que isso é pura fantasia, uma alegoria das forças da natureza, mas alguns antropólogos propõem uma teoria muito ousada e interessante. E se esses mitos forem ecos distorcidos de encontros reais? Uma memória de tempos em que os nossos antepassados, os Homo sapiens, não eram os únicos seres inteligentes no planeta. Partilhávamos o mundo com outras espécies de humanos. Por exemplo, com os neandertais, que eram mais baixos, mas fisicamente muito mais robustos do que nós. Ou, o que é ainda mais interessante, com os chamados hobbits da ilha indonésia de Flores. Era uma espécie de humanos anões, o Homo floresiensis, com apenas cerca de 1 metro de altura. Imaginem o encontro dos nossos antepassados, que eram mais altos, com estas criaturas pequenas, mas inteligentes. Elas poderiam ter parecido estranhas, diferentes, vivendo em cavernas. Com o tempo, quando estas espécies se extinguiram, as memórias delas poderiam ter se transformado em lendas sobre um misterioso pequeno povo, vivendo debaixo da terra. Agora, vamos para uma era mais moderna e para outra região, a América Latina. Foi lá que, no final do século XX, nasceu a lenda do chupa-cabra. Literalmente, o nome significa sugador de cabras. Ele era descrito como uma criatura macabra, parecida tanto com um réptil quanto com um alienígena, que atacava o gado doméstico e sugava todo o seu sangue.
A história rapidamente virou uma sensação e se espalhou pelo mundo todo. Mas quando cientistas e veterinários começaram a investigar, o mito se desfez rapidamente. Na grande maioria dos casos, quando o chupa-cabra era capturado ou fotografado, descobria-se que era um animal bem real, geralmente um coiote, mais raramente um guaxinim ou até mesmo um cão selvagem. Mas por que eles pareciam tão aterrorizantes e incomuns? A resposta é simples: sarna sarcóptica, ou, em termos mais simples, uma sarna severa causada por ácaros. Essa doença causa a queda total dos pelos, e a pele do animal fica inflamada, enrugada e coberta de feridas. Um animal doente, debilitado e sem pelos assim, realmente parece um monstro saído de um pesadelo. E como animais enfraquecidos não conseguem caçar presas ágeis, eles atacam o gado mais fácil, cabras e galinhas. Então, a lenda assustadora era, na verdade, apenas uma história sobre cães selvagens doentes e infelizes. Agora, vamos falar sobre as criaturas mais aristocráticas e assustadoras da noite, os vampiros. Pálidos aristocratas que temem o sol, com presas afiadas e que se alimentam de sangue. Essa imagem, imortalizada por Bram Stoker, parece uma pura ficção. Mas as raízes desse mito podem estar em reais tragédias médicas do passado. Uma das principais teorias associa as lendas de vampiros a uma rara doença genética do sangue, a porfíria. Nesses pacientes, a síntese de hemoglobina é alterada, o que leva a uma série de sintomas assustadores. Em primeiro lugar, eles desenvolvem uma extrema fotossensibilidade. A luz solar provoca na pele queimaduras severas e lesões. Em segundo lugar, a pele adquire uma palidez mortal devido à anemia. Em terceiro lugar, devido à deformação das cartilagens e à cicatrização dos tecidos, as gengivas retraem-se, expondo os dentes, que parecem mais longos e afiados, transformando-se em verdadeiras presas. Em casos graves, o rosto e as mãos podiam ficar desfigurados. Imagine uma pessoa assim numa aldeia medieval. Claro, os vizinhos supersticiosos não viam nele um doente, mas sim um monstro ressuscitado dos mortos. Mas a porfiria é apenas uma das explicações. Outra causa, não menos assustadora, para a crença em vampiros, reside na imperfeição da medicina medieval. Mais especificamente, nos casos de enterro prematuro. Naquela época, diagnosticar a morte não era uma tarefa fácil. Uma pessoa podia cair num sono letárgico ou coma, com os batimentos cardíacos e a respiração quase imperceptíveis, sendo então declarada morta. Agora, imagine o cenário mais aterrorizante. Alguém é sepultado e, algum tempo depois, acorda, dentro de um caixão lacrado, debaixo da terra. Em pânico, tenta desesperadamente sair, arranhando a tampa do caixão até quebrar as unhas. Pode gritar, mas ninguém o ouvirá. No fim, acaba por morrer sufocado. Anos mais tarde, quando a sepultura é aberta por alguma razão, por exemplo, para o enterro de um parente, as pessoas deparam-se com uma cena aterradora. O cadáver jaz numa posição antinatural. Na parte interna da tampa do caixão, marcas de arranhões. E o rosto e as mãos do defunto estão manchados com sangue coagulado, vindo de debaixo das unhas partidas. Para o homem medieval, a conclusão era óbvia. Aquele morto-vivo voltava à vida à noite, alimentava-se de sangue e tentava escapar da sepultura. Assim, um erro trágico dos médicos deu origem a uma lenda arrepiante. Dos vampiros, passemos aos seus eternos rivais no folclore, os lobisomens. Pessoas capazes de se transformar em lobos durante a lua cheia. Essa ideia parece completamente fantástica. Mas, assim como no caso dos vampiros, este mito também tem raízes médicas e psicológicas bastante reais. Em primeiro lugar, existe uma doença genética muito rara, chamada hipertricose, conhecida informalmente como síndrome do lobisomem. Nessa anomalia, todo o corpo da pessoa, incluindo o rosto, fica coberto por pelos grossos e longos. A aparência dessas pessoas, especialmente em séculos passados,
Quando a ciência não conseguia explicar isso, inevitavelmente evocava associações com animais selvagens. Camponeses supersticiosos facilmente acreditavam que uma pessoa assim era metade fera, metade humano. Bastava adicionar a isso o medo dos lobos, e pronto, a lenda do lobisomem estava criada. É um exemplo trágico de como uma doença rara transformava pessoas comuns em monstros aos olhos da sociedade. Mas a semelhança física é apenas um lado da moeda. No entanto, existe outro aspecto, este conectado à mente humana. Existe um transtorno psiquiátrico real e extremamente raro, a licantropia clínica. Nessa condição, a pessoa acredita sinceramente que pode se transformar, ou que já se transformou, num animal. Na maioria dos casos, num lobo. Um paciente com licantropia não apenas pensa que é um lobo. Ele pode sentir o pelo a crescer, os dentes caninos a alongar-se. Pode começar a agir como um animal selvagem, uivar para a lua, mover-se de quatro, manifestar agressividade e até tentar morder pessoas. Claro, nenhuma transformação física real acontece. É pura ilusão de uma mente doente, uma alucinação. Mas imagine uma testemunha de um ataque desses numa floresta escura na Idade Média. Ela vê o seu vizinho cair subitamente no chão, a começar a rosnar, uivar e a comportar-se como uma fera. Para ela, isso seria uma prova irrefutável da existência de lobisomens. Assim, a doença psiquiátrica de uma só pessoa podia gerar pânico e terror numa aldeia inteira. Vamos agora recordar outro monstro dos antigos bestiários, o basilisco, o rei das serpentes, capaz de matar com um simples olhar. Este mito ganhou particular notoriedade graças à série de livros de Harry Potter, mas surgiu muito antes, remontando já à antiguidade. De onde terá vindo uma ideia tão peculiar? Muito provavelmente, é o resultado da fusão de imagens de várias criaturas reais e extremamente perigosas. O principal protótipo para o basilisco terá sido, provavelmente, a cobra-rei. Esta é uma das maiores serpentes venenosas do mundo. Possui um capuz impressionante que ela dilata quando se sente ameaçada, fazendo aparecer um rei com uma coroa. Mas o mais intrigante é que alguns tipos de cobras, as chamadas cobras cuspideiras, são capazes de lançar veneno com uma precisão assombrosa nos olhos de um adversário, a uma distância de até 2 ou 3 metros. Se o veneno atingir os olhos, causa uma dor lancinante e pode levar à cegueira temporária ou até mesmo permanente. Para o homem antigo, que observava a serpente cuspir e o seu semelhante caía, gritando de dor, isso poderia facilmente ter sido interpretado como um assassinato com o olhar. E se a isso adicionarmos o aspecto assustador de alguns lagartos, como o basilisco de capacete, que é capaz de correr sobre a água, o resultado é precisamente esse monstro mítico, de um monstro que mata com o olhar. Passemos agora a um que é quase impossível de eliminar. Vamos recordar um dos 12 trabalhos de Hércules, a batalha contra a temível Hidra de Lerna. Era uma criatura serpentina com múltiplas cabeças, e para cada uma que era cortada, 2 novas brotavam imediatamente no lugar. Fantástico, não é? Mas a verdade é que a natureza pode ser ainda mais engenhosa do que a nossa mais selvagem imaginação. Cientistas acreditam que a inspiração para este mito pode ter vindo de observações de criaturas bem reais, ainda que minúsculas, por exemplo, dos vermes planos conhecidos como planárias. Essas minúsculas criaturas possuem uma capacidade de regeneração simplesmente fenomenal. Se você cortar uma planária em várias partes, cada pedaço dará origem a um verme completamente novo e funcional. Pode-se cortar a cabeça dela, e em pouco tempo, ela regenerará uma nova, e o mais surpreendente, com todas as suas memórias intactas. Os antigos gregos, que viviam em estreito contato com a natureza, bem poderiam ter observado este fenômeno em vermes de água doce ou outros organismos semelhantes, como as hidras. Sim, os pólipos de água doce também são chamados assim.
É claro que a imaginação deles transformou um verme minúsculo num monstro gigante, mas o princípio central, corta-se uma cabeça e novas surgem, foi diretamente inspirado em observações reais da natureza. Vamos falar sobre gigantes. Lendas sobre essas figuras colossais existem em praticamente todas as culturas do mundo. Dos titãs gregos e jotuns nórdicos ao Golias bíblico, histórias de seres humanos de tamanho e força sobrenaturais sempre aguçaram a imaginação. Para isso, há duas explicações principais, e ambas são absolutamente reais. A primeira explicação está, novamente, ligada à descoberta de ossos. Desta vez, porém, não se trata de dinossauros, mas sim de nossos próprios ancestrais e de grandes mamíferos pré-históricos. As pessoas encontravam fêmures enormes de mamutes ou de primatas gigantes extintos, e sem o conhecimento anatômico da época, os confundiam com ossos de humanos gigantes. A segunda explicação é de ordem médica. Existe uma condição real, causada por um distúrbio na glândula pituitária, que é conhecida como gigantismo. Pessoas com essa condição realmente crescem a tamanhos anormalmente grandes. O homem mais alto da história, Robert Wadlow, por exemplo, atingiu a impressionante altura de 2,72 metros. Na antiguidade, ao ver uma pessoa assim pessoalmente, era natural que ela parecesse um ser sobrenatural, dando origem a mitos sobre uma raça inteira de gigantes. Então sim, gigantes realmente caminharam pela nossa terra, mas não como uma raça mítica, e sim como indivíduos com uma condição de saúde rara. Vamos voltar à Grécia Antiga, para as montanhas da Tessália, onde a lenda situava a morada dos centauros. Esses seres surpreendentes, metade homens, metade cavalos, eram tanto sábios mestres, como Quiron, quanto selvagens e indomáveis. Mas, de onde viria um híbrido tão peculiar? A teoria que os historiadores propõem é bastante elegante e está ligada a um choque cultural. Imaginem os gregos antigos, habitantes das cidades-estado. Eles usavam os cavalos principalmente para as suas bigas, pois a prática de montar a cavalo não era amplamente difundida. Até que um dia, eles se deparam com tribos nômades das estepes, como os citas. Para esses povos, o cavaleiro e o seu cavalo eram praticamente uma só entidade desde a infância. Passavam a vida inteira montados, comiam, dormiam, lutavam. Para um grego sedentário, que via pela primeira vez um cavaleiro a galopar na sua direção, essa imagem poderia fundir-se numa única criatura incompreensível e assustadora. De longe, a silhueta de um homem a cavalo, especialmente em movimento, poderia, de facto, parecer um único organismo, com o tronco humano e o corpo equino. Assim, essa primeira e avassaladora impressão, resultante do encontro com uma cultura equestre tão desconhecida, poderia ter dado origem a uma das lendas mais belas e reconhecíveis de todos os tempos. Vamos agora saltar da antiguidade para a América do século XX, para um dos monstros mais estranhos e relativamente modernos, o Homem-Mariposa, ou Mothman. A sua lenda nasceu na pequena cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, em 1966. Testemunhas oculares descreveram-no como uma criatura alada enorme, do tamanho de um homem, com olhos vermelhos gigantes e hipnoticamente brilhantes. Acreditava-se que a sua aparição pressagiava catástrofes. Parece enredo de filme de terror, mas os ornitólogos têm uma explicação muito mais simples. Muito provavelmente, o misterioso Mothman era, na verdade, uma coruja comum, mas não uma qualquer, uma muito grande. Por exemplo, uma coruja águia americana ou uma coruja cinzenta grande. A envergadura de asas destas aves pode atingir 1,5 a 2 metros, o que é perfeitamente comparável à altura de um ser humano. Agora, imagine, numa noite escura, você está dirigindo o seu carro e, de repente, no feixe de luz dos faróis, uma ave enorme como essa surge da escuridão. Os seus olhos, refletindo a luz, brilham num vermelho intenso. Na escuridão e com o susto,
A sua silhueta pode ser facilmente confundida com a de um humanoide alado. A ave rapidamente desaparece na noite, e você fica com o choque e uma história para contar a vida toda. Portanto, muito provavelmente, não há misticismo nenhum aqui, apenas uma grande coruja e a imaginação a pregar-nos partidas. Para finalizar, vamos nos transportar para as brumosas montanhas da Escócia, às margens do lago Ness, para falar sobre aquele que é, talvez, o criptídeo mais célebre do mundo. Nessie. A lenda do monstro misterioso que habita o lago existe há muitos séculos, mas foi apenas no século XX que ela alcançou verdadeira popularidade. Todos os anos, milhares de turistas visitam o local, na esperança de avistar um longo pescoço e uma cabeça emergindo das águas escuras. Mas o que haverá lá, de verdade? A comunidade científica, obviamente, é cética. A teoria mais popular e antiga defendia que Nessie seria um plesiosauro sobrevivente. No entanto, isso é extremamente improvável. O lago é demasiado frio e pobre em alimentos para um réptil daquele porte. Hipóteses modernas e mais plausíveis são bem mais prosaicas. Poderiam ser enguias gigantes que, segundo alguns relatos, podem de fato crescer no lago até atingir dimensões colossais. Poderia ser um grupo de lontras ou focas nadando em sequência, criando a ilusão de um único corpo alongado. Poderiam ser simplesmente troncos flutuantes, apodrecendo no fundo e emergindo à superfície devido aos gases. Ou até mesmo meras ilusões óticas e ondas que, à distância e no nevoeiro, a imaginação facilmente transforma num monstro misterioso. Portanto, o mais provável é que o mistério de Nessie não seja um mistério da zoologia, mas sim da psicologia e do desejo humano de acreditar no milagre. E é aqui que reside a maior reviravolta. Seres míticos não são meras lendas. São o eco de um mundo real que chegou até nós através dos séculos. A memória distorcida da humanidade sobre aquilo que não conseguia compreender. Os antigos gregos, ao encontrarem o crânio de um elefante anão na ilha de Creta, não sabiam sobre as trombas. Viam uma enorme órbita ocular central e criaram o mito do ciclope. Os citas, ao desenterrarem esqueletos de protoceratops no deserto de Gobi, com seus bicos e golas ósseas, viam o corpo de um leão com a cabeça de uma águia e deram origem à lenda dos grifos que guardavam ouro. Cada monstro é uma tentativa dos nossos antepassados de explicar o mundo ao seu redor. Uma lula gigante, arrastada para a costa, torna-se o onipotente Kraken. Um ser humano doente com uma rara condição genética, um vampiro aterrador. Uma espécie desconhecida de primata, o elusivo Yeti. Estas histórias não mostram quão tolos eram os nossos antepassados, mas sim quão engenhosa e criativa a mente humana pode ser ao confrontar o desconhecido. Portanto, embora os dragões não cuspissem fogo, os seus ossos realmente jaziam na terra. Os mitos revelaram-se uma forma surpreendente de preservar e transmitir informação, ainda que de forma distorcida. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se gostaram de espreitar os bastidores das antigas lendas, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para não perderem novos mistérios da história e da ciência. E em que criatura mítica gostariam mais de acreditar? Deixem a vossa resposta nos comentários. Adoraria ler as vossas opiniões.